Fala galera, bom dia. Bem-vindo à primeira web class, primeiro curso aí online que eu vou dar agora gratuitamente. Enfim, e como a primeira aula eu gostaria de falar de onde surgiu essa ideia, como surgiu essa ideia. Na verdade, agora utilizando a internet, foi uma necessidade que surgiu das minhas aulas offline. Para quem me conhece, sou professor aqui em Santos, em Cubatão, e eu percebi que os meus alunos, eles estão, a juventude hoje, né, os jovens, as crianças, enfim, todo mundo está muito conectado. Então, eles sempre falavam, professor, faz alguma coisa pela internet, faz alguma página no YouTube, uma página no Face. E aí surgiu essa ideia de dar um curso pelo Face, pelo YouTube, enfim, usando a internet, para que essa mensagem possa ser propagada. E a grande sacada é que as minhas aulas, ou essa mensagem que eu trago para os meus alunos, elas podem atingir muito mais pessoas do que no offline. Isso parece óbvio, na verdade é muito óbvio isso, mas nem todas as pessoas estão ligadas nessa mudança. Hoje a gente vive um período de mudança gigantesca e uma delas é o uso da internet para cursos, enfim. Então isso vai servir de suporte para os meus alunos offline e também para os meus amigos aí do Face, do YouTube, da comunidade, da página Romulo Moreira Violinista, também possam usufruir desse conhecimento. Eu comecei a estudar aos 12 anos na igreja, com 16 comecei a procurar me aperfeiçoar, estudei 7 anos na escola municipal, toquei em algumas orquestras jovens bem legais, orquestra experimental de repertório, academia jovem concertante. Hoje eu sou violinista da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos e estou engajado aí também para formar mais violinistas. Aqui na nossa região tem muita gente talentosa. Esse projeto que eu tenho aqui junto com a Prefeitura de Santos e agora de Cubatão, são mais ou menos uns 2 anos. São 2 anos, comecei em 2016 e nós já temos 3 grandes jovens talentos aí que já passaram por essa fase de formação, hoje já estão se especializando. Tem o Vinícius Mendes, que hoje tem aula com o violinista César Miranda, da USESP. Nós temos o Juan Sotomayor, que hoje faz aula com a Márcia Fukuda. E, ultimamente, o Abner Souza, que está fazendo aula com a professora Elisa Fukuda. E é muito legal porque eu comecei com 16 anos a me especializar, e no caso do Abner, acho que ele tem a mesma idade quando eu comecei a estudar, e hoje ele está começando com uma das maiores formadoras de violinista de São Paulo, quiçá do Brasil, que é a professora Elisa Fukuda, qual eu tenho grande admiração e também faço parte da classe dela. Enfim, bom, espero que você se desenvolva junto com a gente, compartilhe o seu desenvolvimento, tá? Isso é uma comunidade. Tudo que eu vou passar aqui é uma visão que eu tenho sobre todo esse conhecimento que eu adquiri. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, certo? Enfim, existem diversas maneiras de tocar violino, diversas maneiras. Eu vou mostrar a minha opinião, todo o conhecimento que eu peguei de um professor, de outro, de masterclass e tudo mais. E hoje eu montei um curso que é esse que eu vou passar para vocês, certo? Há uma diferença do que eu faço, que eu vou fazer aqui e do que eu faço nos meus projetos é o seguinte: a minha área mesmo, que eu gosto de fazer, minha especialidade, é com jovens que querem se aperfeiçoar e se inserir no mercado de trabalho, querem tocar violino muito bem para tocar em orquestra, enfim, tocar em alto nível. E eu dou essa preparação, faço os basics com eles, né? Dou o primeiro desenvolvimento e depois a gente encaminha com o grande professor. Mas o que acontece? Existe sempre essa rotatividade, a gente prepara o aluno e encaminha ele. E os alunos que chegam, eu percebo que chegam com muitos problemas técnicos mesmo.
Então, este curso online que eu vou dar aqui, a Jornada de Violinista, a gente vai começar realmente do zero, para o aluno que não sabe nada de violino, nunca pegou no violino na vida, e a gente vai construir essa jornada, certo? Bom, como é um curso online, você precisa se organizar. Enfim, tirar um dia, por uma hora ali do dia para estudar. Porque ele funciona como um curso offline também. Muitas das vezes a pessoa quer aprender, mas ela só pega o violino no dia da aula. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque aí a gente não desenvolve. A gente trabalha na aula, a pessoa cresce, passa um dia, outro sem estudar, aí volta na aula na mesma linha que ele começou, do zero. Tá? Então é um curso online, você se programa, e a grande sacada, a grande diferença de um curso online é que você vai poder assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, a todo momento, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes você quiser, e você não vai pagar nada mais além para isso, certo? Uma outra coisa que você precisa também, ter um senso crítico. Por quê? Não vai ter um professor aí do seu lado para falar, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso errado. Você vai ter que assistir o vídeo. Por exemplo, eu vou dar uma coisa aqui de uma posição aqui da técnica, enfim, fazer alguma coisa aqui. Você tem que olhar. Depois é legal você estudar gravando, tá? E aí você vai comparar. O que o professor fez? Como é que está o cotovelo do professor? Como é que está a forma de mão? O que eu posso fazer para ficar parecido com aquilo? Tá? Então, o senso crítico é muito importante. Você tem que gravar e olhar. Não olhar naquela forma, nossa, como eu sou bonitão tocando. Não, você vai olhar e falar, puxa, o que eu posso melhorar? Esse é o mindset. Tá? E um terceiro item para que isso funcione é que você acredite. Você tem que acreditar nesse curso. Hoje, o maior obstáculo que eu tenho com os alunos é porque com essa facilidade que a gente tem de informação, né, qualquer pessoa hoje pode pegar um celular, inclusive como eu estou fazendo, pode pegar um celular simples e gravar alguma coisa e ensinar alguma coisa. Mas com essa facilidade, existem algumas pessoas que ou não estão preparadas, ou usam de má fé, enfim, e prometem um monte de coisa, e às vezes o cara nem começou a estudar direito e ele quer dar aula, enfim. E tem até uns vídeos muito engraçados de uns caras que querem dar aula de canto. E aí surgem umas técnicas muito loucas na internet. Enfim, muito cuidado com isso. E aí as pessoas já se bloqueiam. Pela internet não vale a pena. É mais um charlatão que está querendo enganar. E aí eu já deixo uma dica bombástica para você. Porque se você quiser, procura aí no YouTube. São 6 videoaulas do professor Daniel Guedes. Eu aprendi demais assistindo essa videoaula. Tem até um caso engraçado uma vez conversando com o Daniel, professor Daniel, que ele contou de um aluno que foi fazer aula com ele. E aí, na primeira aula, ele falou, faz o colete. E o menino fez muito bem. Ele falou, mas eu já te dei. Não, eu assisti no YouTube. E aí ele pediu outra coisa. E o menino fazia muito bem. Ele perguntava, eu vi naquela sua segunda videoaula, não sei o quê. E aí ele até brincar, então não precisa fazer aula comigo. Ver as videoaulas, tá tudo certo. Então, a videoaula ela dá esse suporte, tá? E, enfim, tem as 6 videoaulas do Daniel Guedes, professor Daniel Guedes. Se você colocar aí no Google pzviolin.com, tem as aulas do professor Pinka Zuckerman. Tudo grátis, gente, de grátis, tá? Tudo na internet. Dá uma olhada lá, meu, fantástico, fantástico. Eu aprendi demais assistindo as aulas do Pinka Zuckerman. Tem uma porção de masterclass no YouTube com grandes violinistas. E agora no Face também tem o meu grande amigo, professor, mestre, Emanuele Baldini. Fazendo o projeto Kreutzer. Para você que já é um pouquinho mais avançado, Emanuele Baldini tá lá. Tudo grátis. Tá no YouTube também. E tem no Face, tá? Então essa é uma nova pegada. Pegada online. Funciona. É só você ter meta, tirar um tempo para assistir, ter senso crítico e
acreditar que vai funcionar. Porque se você acredita e não acredita, das duas maneiras você está certo. Beleza? Então, ok. Eu tenho um bônus para você, mas aí eu vou falar no final da aula, que vai te ajudar a fazer tudo isso que eu vou passar aqui na aula. Certo? Então, como é uma primeira aula, a gente vai preparar os exercícios, fazer um pré-exercício para começar a tocar a primeira música, tá? E quando a gente fala de violino, a gente fala basicamente de dois instrumentos diferentes. Tem a mão direita, que é a mão do arco, e a mão esquerda, que é do violino. Eu considero igual o cérebro, né? Tem a parte racional e a parte mais emotiva, enfim, criativa. A mão esquerda é super lógica, é muito lógica. É ali, posição, acabou, acabou. Agora a mão direita tem uma variável incrível. E é como se fosse a paleta ali de um grande pintor. Tá? Quanto mais você estuda a mão direita, mais cores você vai conseguir ter. E aí, maior nuances você vai conseguir fazer na sua música. Você vai conseguir colocar um colorido diferente na sua música. Certo? Então vamos começar com o exercício pré-chocolate quente. Daqui a pouco explico o que é o pré-chocolate quente. Mas é mais ou menos o seguinte. Você vai estender o seu braço, colocar a mão sobre o seu cotovelo e vai até o pulso, como se estivesse com muito frio. Ai, que frio, sabe? A gente faz isso. Bom, e aí o chocolate quente é o seguinte. A gente vai fazer o ritmo baseado nessa palavra. Então, repita comigo aí, na sua casa. Chocolate quente, chocolate quente. Para cada sílaba a gente faz um movimento, só que nesse ritmo. Chocolate quente, chocolate quente, chocolate quente. Certo? Bom, o próximo passo, isso foi a gente fazendo sem o arco ainda, ok? Para a gente ganhar tempo, tem uma videoaula minha, uma dica no YouTube, entra lá, Rômulo Moreira Violinista, como segurar o arco. Segurar o arco. Eu vou falar aqui rapidamente, mas a gente não segura o arco, a gente apoia o arco, porque quando a gente segura, a palavra segurar gera tensão, e tensão a gente não quer, principalmente no começo. Por quê? Porque quando você tensiona seu braço direito, acabou o seu som, esquece, game over. Não dá, você vai tirar um som feio. Então aquela coisa do arco trepidar, ou não sentir o arco na corda, é porque seu braço está tenso. Tá? Então a gente já começa pensando em relaxamento desde o arco aqui. E é apoiando. E tem uma grande sacada. Um momento que eu vou pegar. Aí. Tem uma grande sacada que é apoiar primeiro aqui embaixo o dedão. E essa dica eu vi do grande Pinka Zuckerman lá no Rio de Janeiro numa masterclass. Por quê? Aqui você vai sentir um controle bem maior do arco, tá? Vai sentir um controle bem maior, e quando você for tocar da maneira correta, do posicionamento correto, você vai sentir mais com controle maior. Tá? Lembrando que o arco a gente vai trabalhar coordenação motora fina, que são aqui os dedos, essas primeiras falanges. Então é complicado começar já colocando o dedão aqui embaixo. E aí tem aquela velha história, né, do aluno... Valeu, Daniel! Aquela coisa do dedão aqui, principalmente para iniciante, né? Segura meio pato assim e tal. O dedão redondão, dedinho redondinho. Tá? Então deixa a mão relaxada. Colocou aqui. Tá lá. Se você quiser assistir, tem lá no YouTube, Rômulo Moreira Violinista, como segurar o arco. Vai lá, que tá tudo certo. Aí você aprende, depois volta aqui pro vídeo de novo. Então eu aprendi a apoiar, eu vou colocar o arco no meio. Quando que eu tô no meio, professor? Quando forma um quadrado aqui. Se você observar o meu arco e o meu braço, olha só, tá formando um quadradão. Beleza?
O arco não é nem em cima do espelho, nem muito em cima do cavalete, no meio aqui. E aí eu vou começar fazendo aquele exercício, chocolate quente. Chocolate quente. Observa que eu não vou usar muito arco, olha só. É pouquinho arco. Por quê? Porque você não está acostumado a tocar ainda com violino. Então a gente começa do micro para depois ir para o macro, para o maior. Tá? Então aqui é muito melhor, mais fácil o controle. Chocolate quente. Chocolate quente. Certo? Então essa é a primeira grande sacada do arco. Ok? Esse é o exercício de arco. Quer ver? Eu vou fazer um pouquinho. Vamos estudar junto aí, ó. Pega o seu arco, eu te espero. Coloca na corda lá. Eu vou tocar um chocolate quente e você toca daí. 3 e... Chocolate quente. Maravilha. Então, pegou isso, super fácil. E agora, ok, agora a gente vai para mão esquerda. Deixa eu deixar o arco aqui no cantinho. E aí eu gravei até um vídeo um tempo desses atrás aí sobre forma de mão. O que é forma de mão? Se você já assistiu um violonista tocando e tem os acordes, então o dedo, a mão já cai numa posição. A forma de mão vai funcionar mais ou menos dessa forma, tá? Vão ter diversos modos que a mão vai cair aqui no braço do violino. Isso vão gerar as notas. Das notas a gente tem as escalas. E das escalas a gente tem as músicas. Ou repertório, enfim. Certo? Então primeiro a gente aprende a forma de mão. E eu costumo nem falar nome de nota para o aluno. Porque a gente tem que trabalhar aqui. O ouvido. A grande sacada é o ouvido. Você perceber que cada forma de mão tem uma digital sonora, tá? É uma digital mesmo. Você vai ouvir aquela forma de mão, independente da altura que for. Se eu tocar aqui na corda Mi, se eu tocar na corda Sol, vai ter aquela identidade, vai ter aquela carinha ali. Puxa, isso daqui parece raposa, isso daqui parece xícara de chá, enfim. Então vamos começar. A primeira forma de mão é a forma da raposa, que é a forma mais, como eu posso dizer, natural da nossa mão. Se eu deixar minha mão relaxada, esses dois dedos do meio aqui, eles estão muito mais ligados, muito mais juntos, próximos, do que esses dois. Então, a forma de mão da raposinha, alguns chamam de cachorro, sei lá. Eu chamo de raposa, tá? Raposa. E cuidado para não fazer o Batman, tá? É raposa. Então nós temos a raposa. O que é a raposa no violino agora? Vai ser o primeiro dedo, segundo separado, terceiro junto e o quarto separado, tá? Isso vai dar a primeira forma de mão. Esqueçam o nome de nota. Na próxima aula a gente fala sobre o nome de nota e tal. Se concentrem apenas no som. Eu vou tocar daqui a pouco, tá? Mas antes de fazer isso, a gente vai falar um pouco sobre a postura também. A posição da mão é fundamental, ok? Eu vou passar uma técnica aqui que eu aprendi com alguns amigos. Você coloca a palma da sua mão na frente do seu rosto e você vira aqui para o lado. A palma da mão tem que ficar virada para trás. Geralmente, os alunos fazem isso aqui, ó. Palma da mão virada para o rosto e é para trás. Quando eu coloco a palma da mão virada para o meu rosto, meu quarto dedo, ele não chega. Por isso que os alunos têm super dificuldade de tocar o quarto dedo, porque a mão está virada para ele. Agora, se eu faço essa rotação, eu ganho uma baita de uma extensão, tá? Então, pensa no seu braço reto, pulso reto. O dedão aqui também é mais ou menos onde cai o primeiro dedo, tá? Tem uma questão muito legal sobre o dedão também. O dedão, ele pode ou ficar na reta do primeiro dedo, tá? Sempre deixando um espacinho aqui embaixo. Deixa eu ver se consigo pegar. Sempre deixando um espacinho aqui embaixo, nunca prendendo, tá? Cuidado com o pulso reto para não ficar bandeja,
certo? Agora, se o aluno tem problema na extensão para pegar o quarto dedo, o que você faz? Você faz aquela rotação que eu te falei. Agora, se ainda assim você está com problema no quarto dedo, aí tem a grande sacada do dedão. Se você colocar o dedão um pouquinho mais para frente, entre o primeiro e o segundo dedo, experimenta aí em casa, você já ganha a extensão no quarto dedo. E tem aluno que vem com uma super dificuldade, professor, meu quarto dedo é horrível, não sei o que. Aí eu faço isso com ele, aí ele toca. E acaba já pegando até um Fá lá, porque ele já ganha tanta extensão, ele está acostumado a sofrer tanto com o quarto dedo que ele estica o máximo. E dá quase um Fá sustenido. E aí ele vê que, poxa, tá cômodo agora tocar, porque eu coloquei meu dedão para frente, eu ganhei extensão. Agora, se você virou a palma da sua mão, você colocou o dedão para frente e mesmo assim o quarto dedo não ficou cômodo, você vai desistir? Não. Tem a última sacada, que é você entrar o cotovelo um pouquinho mais para dentro, aqui, ó. Então, ó, colocou o quarto dedo, não deu certo. Colocou o dedão para frente, não deu certo. Virou a palma da mão. A palma da mão não deu certo, aí você entra com o cotovelo. Tá? Entra com o cotovelo, aí vai chegar o quarto dedo. Porque eu não uso espalheira. Na minha opinião, o violino precisa ficar solto. Porque existem horas no repertório que eu preciso fechar o ângulo e tem horas que eu preciso abrir o violino. Tá? E quando eu usava espalheira, eu sentia o violino muito travado e me dava muita dor nas costas. Então eu não estou usando paninho, mas geralmente coloco um paninho aqui dentro e tudo certo. Então tem que estar super relaxado aqui, super relaxado na minha mão e essas 3 dicas do dedão. Agora sim a gente faz a primeira forma de mão, que é a forma da raposa. Como que eu vou fazer isso, professor? Se você tiver um amigo, você está estudando em dupla, ou tem um professor, você vai colocar a forma e vai pedir para o seu amigo tocar o arco. Eu faço assim com os meus alunos, tá? Quando eu ensino a mão esquerda, ele só se concentra na mão esquerda. Eu pego o arco e aí eu toco. Coloco a forma de mão. Faça aí, Daniel, essa pergunta sobre espalheira, manda ver. Se eu souber responder. Então vamos lá, olha lá, dando sequência aqui. Colocou a forma de mão, primeiro dedo, segundo separado, terceiro junto e o quarto separado. E aí eu começo. Lembra do chocolate quente? 3 e 4. 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 Então, estão aí essa forma de mão. Uma coisa que eu utilizo também é a gente estuda só a corda Lá primeiro. Eu passo muita coisa na corda Lá. E quando o aluno está muito bem na corda Lá, aí eu começo as próximas cordas. Porque não faz sentido você começar um monte de altura, um monte de coisa, se a mão não está relaxada, não acostumou a fazer forma de mão, tirar um som bacana. Tá? Então a gente foca todo o trabalho na corda Lá. Legal. Você vai ouvir aí a forma de mão, você vai fazer esse estudo aí que eu acabei de tocar. E agora eu vou tocar a nota sustentada e você vai tocar o chocolate quente aí na sua casa, tá? Então vai ficar chocolate quente, 3, 4. Chocolate quente, vamos lá, 3 e 4. Chocolate quente.
essa forma de mão, essa afinação. Estuda em casa, então primeiro o exercício preparatório, depois com arco e depois a forma de mão. E aí eu tenho uma brincadeira, depois que você aprendeu bem fazer 4, 3, 2, 1, a sequência certinho, você pode desmembrar isso. Então escreve no papelzinho, 0, 1, 2, 3, 4. Corta esse papelzinho, faz um sorteio. Você fez o sorteio lá, saiu uma sequência diferente. 0, 1, 3, 2, 4. E aí você brinca com essas sequências. Você pode estudar coisas diferentes todo dia, com a mesma forma de mão, certo? Mas isso é um próximo passo. Depois que você aprendeu bem a forma de mão, aí você faz essa brincadeira. Então vamos, por exemplo, fiz um sorteio aqui, pega as cartas do Uno e faz isso. 0, 1, 3, 2, 4. Com a forma de mão da raposa. Três, 2, calma aí que aí tá. Então esses são os exercícios. Essa semana trabalhem bastante isso. E aí semana que vem a gente começa com a primeira música. Eu vou utilizar as músicas, algumas músicas do método Suzuki, o que não quer dizer que eu saiba a metodologia Suzuki. Eu já conversei com alguns amigos, eu não fiz o curso, eu só utilizo as músicas para passar todo esse conhecimento que eu adquiri, que eu passo para os meus alunos, através dessas melodias, tá? E, inclusive, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, porque tem um camarada meu que ele é muito bom professor, excelente professor, chama Leandro Pires, e ele está criando um método com músicas para iniciante, tipo o método Suzuki, mas com músicas mais atuais, com ritmos atuais, e vai dar o que falar isso daí. Bem bacana, eu vou utilizar e vou mostrar para vocês ainda esse ano. Agora, respondendo a pergunta do meu querido amigo Daniel, que saudade, Daniel. Beleza, cara? Obrigado aí por estar aí presente, dando essa força, essa moral. Como que eu faço aí para segurar sem espalhar sem levantar o ombro? Quando você coloca o paninho, ele dá esse suporte, ele aumenta um pouco mais. Olha, eu consigo segurar até 100. Claro que ele fica mais pro meio, mas aí o que eu faço? Eu ajudo com a minha mão esquerda, tá? Agora, para eu ficar super confortável, deixa eu virar um pouquinho aqui. Ó, nem apoio aqui, clavícula, dedo. Para ficar super confortável, eu coloco esse paninho, ou eu tenho uma espuma também. A espuma é fantástica. Quando eu coloco a espuminha aqui, posso colocar na próxima aula. Eu coloco a espuma e aí dá a altura certinha do violino. E aí, meu, fica super livre. Eu acho melhor, eu gosto mais do som do violino sem espalhar, enfim, ó. Eu tenho até uma brincadeira, né, do pessoal que é o evangelista da espalheira e tudo mais. Eu tenho essa opinião, eu aprendi a tocar sem, era uma vontade que eu tinha, não conseguia também. E é isso, Daniel, você tem que começar a experimentar e ver o que serve pra você. Eu gosto bastante, funciona. Tem até um vídeo do Isaac Stern, quando ele foi pra China lá, e aí ele fala, o segredo dos grandes violinistas. Ele coloca lá uma esponjinha debaixo do terno dele e vai tocar o concerto. Certo, galera? Então é isso. Semana que vem a gente vem com mais informação. Ah, eu tenho um bônus pra você. Eu tenho um bônus pra você. Só que é o seguinte. Você vai ter que chegar agora na página do Face e você vai mandar uma mensagem simples, falando, eu quero. Você vai mandar, vou repetir, você vai mandar uma mensagem agora na página do Face e vai colocar, eu quero. Eu estou terminando agora essa aula e eu vou fazer 2 vídeos complementares dessa aula. Mas só vai estar disponível para quem mandar lá na página e colocar eu quero. Certo, galera? Compartilha se você gostou, chama os seus amigos. Enfim, eu acho que vai ser uma boa experiência. E até breve, então. Até semana que vem. E curta a página, compartilha.
Valeu, bons estudos e rumo à jornada de violinista. Até a próxima!